O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. Nós podemos dizer que cabe, nesse 6º domingo, nós fazermos um encerramento de todas as reflexões que nós estamos fazendo na Páscoa. Porque os próximos domingos têm temas muito específicos, né? Domingo que vem nós vamos celebrar a Ascensão do Senhor. E no outro, Pentecostes. Então só cabe agora, o 6º domingo da Páscoa, nós terminarmos essa reflexão de Jesus que passa no meio de nós, nos toca e nos cura, e nos liberta. Isso é que nós precisamos, né? E é para isso que o bom pastor ressuscitado, ele passa no meio de nós. É interessante que o Evangelho de hoje faz uma relação muito estreita entre o amor de Deus e o cumprir os mandamentos. Parece que nós temos na nossa cabeça justamente outra coisa. A impressão que dá é que aqueles que cumprem os mandamentos de Deus não são livres. Dá essa impressão, né? E é justamente o contrário. Somente o homem livre, somente a mulher livre é capaz de cumprir os mandamentos do Senhor. O Papa Francisco tem uma carta onde ele fala sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, muito interessante, vale a pena ler, né? E nela ele resgata uma frase forte. Ele diz assim: só existe uma única tristeza no ser humano, a tristeza de não ser santo. Pensemos bem, é o que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de ser bons, gostaríamos de ser justos, gostaríamos de não errar com ninguém, gostaríamos de estar próximos de Deus, que nada nos afastasse do nosso bem supremo. Isso é o que nós verdadeiramente gostaríamos. E se nós não temos essa relação de amor tão próxima com o Senhor, é justamente porque nós não somos livres. Cristo passa no meio de nós, nos toca e nos liberta para nos dar essa alegria. Se lembram do que nós vimos conversando nesse tempo da Páscoa, né? Recordam a desorientação de Maria Madalena, sentada à porta do túmulo, chorando,
Onde levaram o meu Senhor? Muito parecida com a nossa desorientação. Se lembram da incredulidade de São Tomé, que também parece com a nossa, da vontade de desistir dos discípulos de Emaús, que também parece às vezes com a nossa. Quem nunca pensou em jogar tudo para o alto? Quem nunca pensou em sair andando, né? Desistir. Pois é, e Jesus passou e os curou. Se lembram de quando nós falávamos do bom pastor? Nós somos chamados a sermos bons pastores, boas pastoras, né? Só que nós temos um medo danado, porque tudo em nós está tão desorganizado. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? E Cristo mostrava a sua figura de bom pastor. Quem entra por essa porta encontrará pastagem. Ele nos curava. Semana passada nós falávamos do individualismo, né? Essa ilusão que nós temos de que nós seremos mais felizes quando dependermos menos dos outros. Não tem nada mais falso. A verdadeira felicidade humana está no amor. E o amor não é uma relação de independência. O amor é uma relação de dependência. Eu dependo de muita gente, e muita gente depende de mim, e eu serei feliz na medida em que essas relações forem relações de amor. E hoje, qual é essa libertação que encerra a nossa reflexão da Páscoa sobre a obra nova que o Cristo ressuscitado tem que fazer em nós? Hoje não é tanto pensar que o Senhor tem que nos libertar de alguma coisa. Hoje é pensar que o Senhor tem que nos libertar para alguma coisa. Cristo hoje no Evangelho, nas leituras, nos liberta para a missão. Um organismo saudável, cristão, leva Jesus, leva o Espírito Santo, leva a palavra de Deus. Não é difícil, nem é esforço, está na cara. Tem uma musiquinha, né, do grupo de oração que diz isso, né? Olhei para você e vi você refletindo Jesus. Isso deveria ser a coisa mais natural do mundo. Afinal de contas, você é imagem e semelhança de Deus. Na medida em que nós formos mais livres, nós seremos mais parecidos com Jesus. Ele nos liberta para a missão. Muito bem, comecemos então pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Uma das coisas que nós temos que mais nos trava para nós não levarmos Jesus com toda a naturalidade é o medo. Medo, preconceito. Já olhamos para o lugar da missão como um lugar difícil, não é? E Jesus hoje vai nos libertar disso. A primeira leitura nos fala da missão de Filipe, diácono Filipe. Ele foi um dos 7 diáconos que foi ordenado pelos apóstolos para ajudarem na missão apostólica. Essa foi a primeira leitura da semana passada. Só que nesse grupo dos 7 diáconos, um deles foi assassinado, Estevão. Depois do apedrejamento de Estevão, todos os outros fugiram. E nós sabemos, né? Quando nós somos perseguidos e temos que fugir, a gente não tem um paradeiro certo. A gente vai para onde dá. A gente se refugia aonde pode. E para onde foi Filipe? Diz hoje a primeira leitura: Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. Nós sabemos que entre judeus e samaritanos não havia exatamente uma relação muito boa, né? Samaritanos eram vistos pelos judeus como gente complicada. Vocês lembram que no Evangelho tinha uma senhora que já tinha tido 5 maridos, estava no 6º que não era dela e não estava muito feliz. Gente complicada. Pois é, foi exatamente para lá que Filipe fugiu. E quando ele chega na Samaria, o que ele faz? Ele não briga contra a realidade, ele a assume. Muitas vezes Deus cura os nossos preconceitos e os nossos medos, nos colocando diante de uma realidade. Se nós olharmos para ela com o olhar de Jesus, encontramos a nossa missão.
Quantas vezes nós perdemos tempo e energia lutando contra a realidade que nós vivemos? Eu queria ter outra família, eu queria ter outro trabalho, eu queria ter outra missão, eu queria ter outro dom. Tem gente que quebra a cabeça dizendo assim: eu queria tanto pregar, mas Deus me deu o dom de cantar. Às vezes acontece isso, né? Nós, brigando com a realidade, não encontramos o caminho da nossa missão. Precisamos fazer o contrário. A realidade é um magistério, é um caminho, é um manual de instruções que Deus coloca diante de nós para nos libertar para a missão. Uma vez me perguntaram, né: padre, a quem que eu preciso amar para ser um bom cristão? O que você responderia? Nós precisamos amar aquele que está na frente, aquele que aparece na reta. Se eu começar a falar assim: não, eu tenho que amar, sei lá, os idosos, mas e se não aparecer nenhum idoso? Eu tenho que amar os pobres, mas se não aparecer nenhum pobre? Eu tenho que amar as crianças, mas se não aparecer nenhuma criança? Nós precisamos olhar para a realidade como uma oportunidade que Deus nos dá, e foi isso que Filipe fez. Continuemos a primeira leitura. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Esse é o caminho de Deus. Qual é o seu? Onde o Senhor te colocou hoje? Pois é aí a sua missão. Uma vez que nós entendemos a nossa missão e assumimos a nossa missão, nós vamos então agora para a segunda leitura, porque o Senhor ainda precisa continuar, não é? Nos curando. O que nós aprendemos na segunda leitura hoje da primeira carta de São Pedro? Que nós nunca podemos deixar o lugar do discípulo. O diácono Filipe soube ouvir a voz de Deus na realidade que tinha se apresentado diante dele, não é? Mas depois, se ele quiser continuar, crescer no amor, ele precisa continuar ouvindo a voz de Deus, e isso às vezes é muito difícil. Como é fácil nós encontrarmos pregadores que não abaixam mais a cabeça para ouvir a voz do Senhor, missionários que já estão muito cheios de si. Eu não estou falando somente de pessoas que pregam o Evangelho como eu estou fazendo agora, também. Hoje é dia das mães. As mães também são missionárias para os seus filhos, para os seus esposos. Do mesmo modo, os pais, os educadores, os verdadeiros amigos, todos nós somos enviados. E se aparece diante de você alguém que precisa ouvir uma palavra, que precisa de um ato de caridade, que precisa simplesmente de uma presença, aí está a sua missão. E como é fácil nós esquecermos isso, enchermos-nos de nós mesmos, não é verdade? E não ouvirmos mais a voz de Deus. O que acontece? Dentro dessa autorreferencialidade, em que nós ficamos pensando só na nossa mensagem, divisões, doutrinas próprias, egoísmo, e é isso que nós precisamos evitar. Filipe, lá na Samaria, pregava o Evangelho, e logo depois apareceram 2 apóstolos para impor as mãos sobre aqueles homens e mulheres, porque Filipe não saiu da unidade, permaneceu nela. Hoje nós vemos um movimento completamente diferente, inclusive dentro da igreja, e é terrível. Pessoas que se acham muito santas, rompendo a unidade, mais inteligentes do que as outras, pregando a divisão. E isso não pode ser. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, esse versículo não está na liturgia da palavra de hoje, mas nos ajuda a entender isso. Diz São Paulo: irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário,
sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Isso para nós tem que ser uma palavra de ordem. E deixa eu dizer para vocês, muitas vezes nós estamos tendo como heróis os rebeldes, como heróis aqueles que não cumprem as regras, como heróis aqueles que se lançam sozinhos, cheios de si, mas não escutam mais a voz de Deus. E isso é péssimo. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, vou fundar um novo ministério e nós batemos palma. Está errado. Nós não podemos romper a unidade. O sexto domingo da Páscoa é como se fosse um prólogo para Pentecostes. E quem está cheio do Espírito Santo não pode romper a unidade. Às vezes a gente tem uma ideia muito errada do Espírito Santo, muito superficial. Acha que quem está cheio do Espírito Santo, sei lá, uma pessoa esquisita, que fica dando choque, rodopiando, dizendo coisas, né? Quem está cheio no Espírito Santo, sobretudo, é um homem e uma mulher da unidade, do amor, da caridade. Leiam a carta de São Paulo aos Gálatas. Quais são os frutos do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fidelidade. Esses são os frutos do Espírito. Se nós queremos progredir no amor, diz São Pedro na segunda leitura: santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. E então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. O método daquele que leva Jesus não pode ser diferente do método do próprio Jesus. E qual foi ele? A unidade, o amor, a mansidão e a misericórdia. Leiamos o Evangelho. Nestes dias que se aproximam de Pentecostes, a liturgia nos faz ouvir o coração de Jesus no discurso da última ceia. E o que ele diz nesse discurso? Amai-vos uns aos outros. Diz aqui o Evangelho de hoje, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor. É no discurso da última ceia que ele diz que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que o mundo creia. É um escândalo a divisão entre nós. Volto de novo a ler a segunda leitura, né? Fazei-o com mansidão e respeito, e com boa consciência. Irmãos e irmãs, o que nós vemos muitas vezes na internet, nos lugares onde se prega a palavra de Deus: injúria, violência, falatório. Parece que o influenciador quer pendurar cabeças na sua página daqueles que ele venceu no debate. Eu venci este, eu venci aquele, e aí aparece um corte, e aí aparece uma lacração. E aonde aparece Jesus? Bem longe, porque o Evangelho é do amor. Volta ao Evangelho: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Jesus Cristo ressuscitado hoje passa no meio de nós para nos curar, enviar-nos para a missão. Mas para isso nós precisamos ter o ouvido do discípulo humilde, né? Que leva a palavra de Deus não para ganhar aplausos, para ter troféus, mas para conseguir a unidade. Quantos santos e santas da história da igreja, durante a sua vida, não viram os frutos da sua pregação?
mas a semente era boa, a raiz era forte, e depois o fruto apareceu. E quantos foram aqueles e aquelas que durante a vida arrebanharam multidões, e depois não sobrou nada da obra que fizeram, porque não veio de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a ouvir com obediência, não rompermos a unidade, para fazermos a verdadeira missão, que é a de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.